Introdução para o início do episódio. O objetivo desta aula é simples. Ao final dessa lição, você deverá entender quais verificações devem ser realizadas antes do início da soldagem, porque a preparação da junta é tão importante e como muitos defeitos podem ser evitados antes mesmo que o primeiro arco seja aberto. Desculpe, sem recursos visuais nesta série. Apenas áudio. Então coloque seus fones de ouvido, aperte o play e vamos falar sobre uma das etapas mais importantes de qualquer programa de inspeção: a preparação antes da soldagem. Aula 4. Inspeção antes da soldagem. Olá e bem-vindo à quarta aula do nosso curso de inspeção visual. Nas aulas anteriores, falamos sobre o que é a inspeção visual, sobre o olho humano como instrumento de inspeção e sobre a importância da iluminação e da visibilidade. Hoje vamos entrar em uma das áreas mais importantes de toda a inspeção de soldagem: a inspeção antes da soldagem. Uma frase que resume toda esta aula. Muitos defeitos encontrados após a soldagem começaram antes mesmo de o arco ser aberto. Pense nisso por um instante. Quando um inspetor encontra falta de penetração, desalinhamento, excesso de distorção ou outros problemas em uma junta soldada, frequentemente a causa não está na execução da solda. A causa estava presente muito antes, na preparação, no ajuste, no material, no procedimento, ou simplesmente na falta de verificação antes do início dos trabalhos. Muitos soldadores experientes costumam dizer que uma boa solda começa com uma boa preparação. Os inspetores costumam concordar, porque uma junta mal preparada é difícil de corrigir depois. Em muitos casos, o soldador passa horas tentando compensar um problema que poderia ter sido resolvido em poucos minutos antes da soldagem. É exatamente por isso que a inspeção pré-soldagem existe. O objetivo não é encontrar defeitos. O objetivo é impedir que eles aconteçam. A primeira atividade normalmente envolve a verificação dos materiais. O inspetor precisa confirmar que os materiais corretos estão sendo utilizados. Pode parecer algo simples, mas utilizar o material errado pode gerar consequências graves. Imagine um projeto especificando um determinado aço estrutural. Por algum motivo, outro material semelhante é utilizado. Visualmente, eles podem parecer idênticos, mas suas propriedades mecânicas podem ser completamente diferentes. Por isso, identificação positiva do material, rastreabilidade e conferência documental fazem parte do processo de inspeção. Após verificar os materiais, normalmente passamos para a preparação da junta. Aqui encontramos alguns dos problemas mais comuns da fabricação: abertura de raiz incorreta, ângulo de chanfro inadequado, face de raiz fora da especificação, preparação incompleta, superfícies danificadas. Tudo isso pode afetar diretamente a qualidade da solda. Imagine tentar executar uma solda de penetração total em uma junta cuja abertura de raiz está muito pequena. As chances de ocorrer falta de penetração aumentam significativamente. Agora imagine uma abertura excessiva. O volume de solda aumenta. O risco de distorção aumenta. O risco de problemas durante a execução também aumenta. Por isso, as dimensões da junta antes da soldagem. Outro aspecto fundamental é o alinhamento. Quando duas peças precisam ser unidas, elas devem estar posicionadas corretamente. Desalinhamentos podem criar concentrações de tensão, podem dificultar a soldagem, podem gerar problemas dimensionais e, em alguns casos, podem tornar a junta inaceitável, mesmo que a solda tenha boa aparência. É por isso que alinhamento e ajuste são itens obrigatórios em praticamente qualquer checklist de inspeção pré-soldagem. A limpeza também merece atenção especial. Talvez mais atenção do que muitas pessoas imaginam. Óleo, graxa, umidade, ferrugem, tinta, escória, resíduos de corte. Todos esses contaminantes podem interferir no processo de soldagem. A presença de contaminantes pode contribuir para porosidade, inclusões, falta de fusão e outros problemas. Por isso, praticamente todos os códigos e procedimentos exigem que as superfícies estejam adequadamente limpas antes do início da soldagem. Agora vamos falar sobre algo que muitas vezes é ignorado: os consumíveis. O eletrodo correto está sendo utilizado? O arame correto está sendo utilizado? Os consumíveis estão sendo armazenados adequadamente? No caso de eletrodos de baixo hidrogênio, como 18, armazenamento inadequado pode introduzir umidade e aumentar o risco de trincas associadas ao hidrogênio. Em alguns ambientes industriais, a inspeção dos consumíveis é tão importante quanto a inspeção da própria junta, porque consumíveis inadequados podem comprometer todo o trabalho.
Outro item importante é a verificação do procedimento de soldagem, ou WPS, Welding Procedure Specification. O inspetor precisa confirmar que existe um procedimento aprovado e que ele está sendo seguido. O procedimento define variáveis importantes: processo de soldagem, consumíveis, posição de soldagem, pré-aquecimento, e diversas outras informações críticas. A soldagem não deve depender apenas da memória ou da experiência do operador. Ela deve seguir requisitos previamente estabelecidos. Falando em pré-aquecimento, este é outro ponto importante da inspeção antes da soldagem. Dependendo do material, da espessura e da aplicação, pode ser necessário aquecer a região antes do início da soldagem. O objetivo pode incluir redução da velocidade de resfriamento, controle de dureza, redução do risco de trincas, controle metalúrgico. Quando o procedimento exige pré-aquecimento, o inspetor deve verificar se a temperatura correta foi atingida antes do início dos trabalhos. Também é importante verificar os equipamentos. A fonte de soldagem está em boas condições? Os cabos estão adequadamente conectados? Os instrumentos necessários estão disponíveis? As ferramentas de medição estão presentes? Uma inspeção eficiente não depende apenas da junta. Ela depende de todo o ambiente de trabalho. Agora vamos falar sobre os pontos de fixação temporária, os chamados pontos de solda ou tack welds. Esses pequenos cordões têm a função de manter as peças na posição correta durante a fabricação, mas eles também precisam ser observados. Tack welds defeituosos podem introduzir problemas logo no início do processo. Por isso, muitos inspetores verificam sua qualidade antes da soldagem definitiva. Existe uma tendência entre profissionais menos experientes de acreditar que a inspeção começa quando a soldagem termina. Na realidade, inspetores experientes costumam enxergar a inspeção pré-soldagem como a etapa mais importante de todo o processo, porque corrigir um problema antes da soldagem normalmente custa pouco. Corrigir o mesmo problema depois da soldagem pode exigir corte, remoção, retrabalho e atraso na produção. Quanto mais cedo um problema é encontrado, menor tende a ser seu custo. Por isso que muitos programas de qualidade utilizam listas de verificação, os chamados checklists. O inspetor verifica item por item, material, identificação, limpeza, preparação da junta, alinhamento, consumíveis, procedimento, pré-aquecimento, equipamentos. Nada é deixado ao acaso, porque a consistência é uma das características mais importantes de um bom sistema de qualidade. Talvez a principal mensagem desta aula seja a seguinte: a melhor inspeção é aquela que evita a necessidade de reparos, quando a preparação está correta, quando os materiais estão corretos, quando a junta está correta, quando o procedimento está correto. Aumentam drasticamente. E é exatamente por isso que a inspeção antes da soldagem é tão importante. Antes de encerrarmos, vamos revisar os principais pontos. A inspeção pré-soldagem tem como objetivo prevenir defeitos. Os materiais devem ser verificados antes do início dos trabalhos. A preparação da junta deve atender aos requisitos do projeto e do procedimento. Alinhamento e ajuste devem ser conferidos. As superfícies devem estar limpas. Consumíveis devem ser adequados e armazenados corretamente. O procedimento de soldagem deve estar disponível e aprovado. Os requisitos de pré-aquecimento devem ser verificados. E checklists ajudam a garantir que nenhum item importante seja esquecido. Na próxima aula, vamos acompanhar o processo enquanto a soldagem está acontecendo. Vamos falar sobre a inspeção durante a soldagem e entender por que muitos inspetores consideram o passe de raiz a parte mais crítica de toda a junta soldada.